Vi um trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem. Quem aqui não se revolta quando você vê um ministro do Supremo Federal rasgar a Constituição e agir do jeito que ele acha que deve? A gente fica com raiva. Se a gente pudesse, a gente pegava ele com nossas próprias mãos e faríamos justiça. Quem aqui não fica indignado quando vê um professor ensinar para uma criança pequena que ela pode ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser da vida dela, sendo que o pai é você? Quem aqui não fica indignado quando você vê alguém se aproximar de você dizendo que é cristão, que é do bem, que ama, e de repente você descobre aí um caso de estupro, de violência doméstica? Pastores que quando estão pregando são os santos, mas em casa esbofeteiam as mulheres e os filhos. É chegado um tempo em que a igreja vai ter que passar por algo que vai revelar se ela é fiel ou não. E pelas notícias que estão acontecendo agora, veja só, eu gosto e tenho curiosidade de ler muita coisa, e eu estava vendo o material de Nostradamus. Alguém já ouviu falar nele? Já, né? Cara, ele acertou muita coisa. E aí pegaram toda a coletânea de material dele. Gente, ele escreveu muita coisa. Sabe quanto por cento do que ele escreveu ele acertou, assim, que a gente vê mesmo se concretizando? 2%. Mas ele acertou muita coisa. É porque os vídeos que vão para que a gente pega DVD ou vai no YouTube, mostra na maioria das vezes só o que ele acertou, não mostra os outros. Mas palavra sobre o World Trade Center, sobre coisas que aconteceram, 2%. Até agora, estamos em 2022. Até agora, tudo que a Bíblia falou, ninguém conseguiu dizer, olha só, errou. Até agora não. Tem horas que eu digo, espero que isso aqui erre, devido o que é dito. Mas até agora não. E tem uma parte que diz que eles vão fazer guerra aos santos e vencê-los. A gente não vai poder cultuar com a porta da igreja assim, do jeito que está. A gente teria que entrar, se esconder e nada no microfone, falar só assim que eu estou falando, baixinho. Porque se alguém disser, ó, tem um grupo ali, eles vão chegar e a gente vai ser preso, e a Bíblia vai ser tomada, vai ser rasgada, a gente vai apanhar, e se não morrer. Até agora, nenhuma das profecias bíblicas falhou. E essa pode ser que aconteça na nossa geração, com a gente vivo ainda. Porque é muito bom ser cristão e dizer que essas coisas só vão acontecer lá na frente, quando eu já morri. A declaração da deputada americana é para agora. Ela quer construir agora. Ela não quer que os netos e os bisnetos dela construam, ela quer construir agora. Então isso nos dá indignação e a gente fica pensando, poxa, não vai ter justiça nunca. O maior criminoso da história política do Brasil está candidato aí, está solto. Vá você no mercadinho pegar um pedaço de carne para alimentar um filho seu. Ou revide a um assaltante que tentou tomar o seu celular, para você ver. Dá raiva. Você diz, ah, se eu pego. O texto aqui vai dizer, não, não pegue não. Pegue não, relaxe, fique calmo, quem vai pegar sou eu. E é assustador isso aqui, porque quando a gente entende que existem juízes corruptos, e tem um monte, e a gente posta, quando vocês vão lá no meu status no Zap, você vê, toda hora eu estou postando alguma coisa, e parece que ninguém escuta, parece que ninguém diz, rapaz, será que ninguém está vendo esse juiz aí, ele está pouco se lixando para o país, para a Constituição, e ninguém faz nada. E Deus está dizendo,
Isso não vai ficar assim. Vai ter um dia que não vai ter habeas corpus, doutor maleta, suborno, mala de dinheiro, propina. E nós temos que ter paciência para suportar isso, mas brigar contra essas coisas que estão se levantando. Não é dizer, Deus vai fazer, eu vou cruzar meus braços aqui. João começa dizendo o seguinte: eu vi um grande trono branco. O interessante aqui é que ele fala do tamanho, o que é trono, na verdade é autoridade, não é literal, não é um trono que alguém pode arrastar, não é um trono literal. Trono aí o sentido é de poder. E branco. E Deus basicamente, quando você lê aí o texto, você vê que alguns versículos atrás, Deus está dando cabo às obras malignas do diabo e dos seus anjos. Ele está liquidando com ele. Ele está destruindo tudo. E ele está limpando a nova criação para novos tempos que vão surgir e que serão eternos. Só que antes disso ele está acabando com as obras malignas e ele se vira para o último inimigo. Se você ler direito aí, você vai ver que o diabo já foi julgado, já foi condenado. E agora Deus agora vira para o único e último inimigo que está faltando resolver as contas com ele. Deus agora se vira para o homem. Agora ele se vira para o ser humano, para o homem. Então isso dá uma certa esperança, porque a gente vai ver muitos desses corruptos morrerem no bem bom, ricos, fartos, e a gente dizer, não teve justiça para eles. Não teve. Ele vai dizer, imagine, você está lá no céu, aí você escuta Deus falando, vamos preparar todas essas pessoas que estão aqui para herdarem novo céus, nova terra, viver felizes ao nosso lado. Mas antes nós precisamos expurgá-los de tudo que é vil, tudo que é imundo, tudo que é sujo, tudo que é abominável, tudo que é mentiroso, tudo que contaminou eles. E aí você escuta seu nome sendo chamado. Fábio. Opa, ele me chamou? Foi. Ele chama. João, tem multidões de pessoas aqui no relato. Pessoas que você não consegue ver o fim. Mas João se admira com o poder e a grandeza do trono, ao ponto de não notar ninguém que está ali diante dele. Veja o tamanho e a grandeza do Deus que você diz que adora. Porque você, todo mundo acredita, todos estão aqui, acreditam num Criador que é poderoso e fez todas as coisas. Mas a gente não pensa em enxergá-lo como ele é. João está olhando aqui para multidões, oceanos de pessoas, mas o que chama a atenção dele é esse trono e aquele que está assentado nele. Em 2 Coríntios 5, esse trono é chamado de o trono do julgamento de Cristo. E aí me leva a pensar em outra coisa interessante. A palavra ali é bima, trono de julgamento. 2 Coríntios 5 é chamado de trono do julgamento de Cristo. A gente lembra que Cristo uma vez esteve diante do trono de Pilatos. Ali é bima, trono de julgamento. E que Pilatos lavou as mãos. A mulher de Pilatos disse, não faça nada com esse homem, ele é inocente. Mas Pilatos tratou Cristo como se ele fosse nada. Enviou ele para Herodes como se ele fosse nada. Só que agora é diferente, porque agora é Pilatos quem vai estar diante desse trono de Cristo. Imagine a situação, ele olhando e dizendo, epa, peraí. Esse cara já esteve diante de mim lá na terra e eu tratei ele como se ele fosse nada. Imagine como é que Pilatos vai ficar nesse dia. E se você pensou, coitado de Pilatos, eu diria mais, coitado de você. Porque muitos que se dizem cristãos têm tratado Cristo como se ele fosse nada. Muitos pastores, muitos diáconos, muitos membros aí de igrejas milionárias estão tratando Cristo como se ele não fosse nada. Só um meio para ter as coisas. Pessoas que estão indo para uma igreja, muitas pessoas lotam igrejas porque querem algo de Deus e não algo com Deus. Nesse dia aqui todos vão ser desmascarados. Muita gente que você disse, fulano é um santo, aquele homem é maravilhoso, ali é impecável, aquele, não, meu pastor, né? Meu pastor.
Você vai ver naquele dia a máscara dele cair e ele exibir quem ele realmente é. João vê esse trono, e a maior necessidade que a gente tem é de vê-lo também. Isaías precisou ver esse trono e a vida dele nunca mais foi a mesma. Jeremias precisou ver esse trono e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ezequiel viu esse trono e a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós, principalmente que nos declaramos cristãos ou que acreditamos em Deus, precisamos enxergar essa autoridade dele. Às vezes, tem gente que trata Deus como um coleguinha de quinta série. Essa é a verdade. Muitos que se dizem cristãos e dizem acreditar em Deus, trata Deus como se ele fosse um velho ranzinza que fica atrás de um balcão de pedidos e ele tem que dar tudo o que você pede. Senão você faz beicinho e sai da igreja. E tem muito cristão que diz que é cristão que não tem levado Deus a sério. Que nós não sejamos assim. Eu não estou sendo duro por ser duro. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão e amável e tudo. Mas essas notícias últimas não me deixaram dormir direito. A igreja tem brincado de igreja. O que é dito igreja, olha o que é chamado de igreja cristã moderna hoje: adultério, fornicação, prostituição. Os que se dizem crentes postam lá aquelas fotos tão sensuais, aí coloca lá embaixo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Achando que porque colocou uma frase bíblica, elas podem pousar como uma prostituta, se brincasse não faria. Mas é cristão. A Bíblia é um aromatizador de axila, porque ela não lê, ela só carrega. Tem gente que diz: se é para ser cristão assim, eu prefiro ser satanista. E eu entendo porque elas dizem isso. A igreja, chamada Igreja de Deus, precisa acordar. Existem pastores e esposas de pastores que já vão no 5º aborto. Nos Estados Unidos, recentemente eu estava pesquisando, 30%, isso porque é declarado, vazou, 30% das esposas de pastores já abortaram, e desses 30%, 8 a 15% não é do próprio pastor, o filho. Mas vá domingo, estão lá, Senhor é Deus, está lá. Vá domingo, está lá na igreja, santíssimos. João observa isso aqui e começa a falar. E aqui, gente, eu tenho que concordar com Leonardo Ravenhill quando ele diz que essa é a geração que mais vai encher o inferno. Essa é a geração que o inferno não precisa trabalhar, os demônios terão folga. Com cristãos desses, o diabo faz: não precisa nem mandar anjo, os nossos servos estão lá trabalhando. É uma vergonha. E nós que nos dizemos cristãos, não fazendo nada. Se posicionar é algo que faz com que o nome protestante seja marcado na nossa vida. E não só concordar com tudo isso. Todo mundo aqui lembra da história de Nabucodonosor, não lembra? Um dos reis mais poderosos da história humana. Não tinha um reino que ele não desejasse, que ele não conquistasse. Israel, Egito, Síria, Líbia, Pérsia, o que ele desejou, ele conquistou. E aí ele tem aquele sonho de uma grande árvore que toca o céu, ela cobre toda a terra, ela é frondosa, animais se colocam debaixo da sombra dela, se alimentam dos frutos que saem dela, aves maravilhosas se arvoram em suas galhadas. E aí ele disse que no sonho ele escuta uma voz do céu dizendo: corta a árvore. E ele fica indignado porque aquela árvore centenária maravilhosa, gigantesca, sendo cortada. E ele chama os adivinhos e ninguém consegue interpretar o sonho. Ele chama Daniel e Daniel diz: quem dera esse sonho fosse sobre seus inimigos. Quem dera. Essa árvore é o Senhor. Não, não pode. Eu? Eu sou o maior rei. Eu sou o divino. Eu sou o supremo. Um ano depois, está ele lá no zigurato contemplando tudo. E chega o exército, chega os conselheiros, expulsam Nabucodonosor do reino dele. E você acha que ele deixou de ser soberbo? A Bíblia diz que ele foi colocado para pastar com os animais do campo. Quer humilhação maior para um dos maiores reis do mundo? A soberba dele baixou? Não. Durante 7 anos ele continuou ali, dizendo: eu não estou errado. Ai.
Eu não estou errado, eu sou certo. Mas estava no meio dos animais, dormindo ao relento, com roupa de saco, sem anel de ouro, sem nada, e batendo no peito e dizendo que estava certo. Mas olha o que aconteceu no final de 7 anos. Daniel, capítulo 4, verso 34 ao 37 diz: mas ao fim daqueles dias, 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir um entendimento. Ele estava como um lunático. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Ué, não era você o Altíssimo? Olha agora. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo reino é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Olha o valor do ser humano, porque tem muita gente que diz: não, eu valho, né? Eu tenho valor. Nada. E olha só: e segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, não a de Nabucodonosor, segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, e nem dizer para ele: por que é que você está fazendo isso? Quem está reconhecendo isso é Nabucodonosor, não é nenhum cristão, não. É um rei que era fronteiriço a Deus. Ele achava que ele era Deus. E ele está dizendo: então logo me tornou a vir o entendimento, também a minha dignidade e para a dignidade do meu reino me foi restabelecido. Tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, ou seja, homens que antes ele ia se aconselhar, agora vem pedir conselho a ele, devido à transformação que houve de vida aqui. E a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Se ele tinha muito naquela época, ele passou a ter muito mais de tudo que você imaginar. Vamos ver se ele continuou soberbo. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar os que andam em soberba. Nabucodonosor. Livros didáticos aí na escola, 5ª série, 6ª, falam dele como um dos mais poderosos reis da terra, até o dia que ele teve esse encontro com Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? Gente que, me perdoe a expressão, não tem porcaria nenhuma para se gabar, mas é muito mais soberbo do que Nabucodonosor, hoje, agora, se brincar aqui dentro. Gente que acha que é maior que Nabucodonosor, com a soberba maior do que a dele, e se dizendo cristão. E ai de mim, porque se Deus não me frear, a soberba também bate no meu coração, principalmente quando eu acerto, ou quando eu venço um debate e chega, vem aquela, no fundo, pastor Jefferson, você sabe, né? Fábio, vem. E se Deus não disser: ei, lembre do que eu fiz com Nabucodonosor, que era tudo, você não é nada, imagina o que eu posso fazer com você. Eu não me aquietava. Quantos de nós tem tratado Deus da mesma forma? Nós dizemos: eu te adoro, Senhor, cantamos canções maravilhosas aqui, mas no fundo do nosso coração, Ele é nosso inimigo. Às vezes até a gente não admite, mas lá no fundo a gente tem um ódio contra Deus. Quantas vezes Deus, através de uma pessoa, que a gente ame ou não, porque às vezes vem uns chatos mesmo falar de Deus pra gente, mas quantas vezes a gente já negou a palavra dele, já negou o amor dele, já negou as grandezas, as bondades que ele fez com a gente? Sabe qual é a esperança para essa turma nesse julgamento aqui? Nenhuma. Lembra que eu dei o spoiler, né, para quem estava lá no PG? Eu disse para ler Apocalipse 4, eu não sei se vocês lembram, né? Eu dei um spoilerzinho do que ia acontecer, porque em Apocalipse 4 esse mesmo trono aqui é visto, só que ele é descrito de uma forma diferente. Lá no capítulo 4 existe um arco-íris representando a aliança de Deus com os homens. Aqui no capítulo 20 já não tem mais, ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: as alianças que eu já selei acabaram, agora não tem mais aliança nenhuma para ser feita. Lá no capítulo 4 tinha 24 tronos menores, 12 à esquerda, 12 à direita. Aqui já não tem mais. Esses tronos simbolizavam entre algumas coisas o apelo e o clamor, a intercessão. Aqui é como se Deus estivesse dizendo:
agora eles vão tratar diretamente comigo. Saiam. Eu não quero ninguém para interceder por eles. Agora eles vão falar comigo. Não há também o coro angelical, nem as grandes criaturas. Lembra que João falou que o trono era branco? Branco aqui no sentido de luz, de luminosidade, de força, ao ponto dos seres cobrirem o rosto. Nem eles que vivem lá 24 horas por dia dentro do trono gritando santo, 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 é o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqui eles não estão. Ou seja, não vai ter mais coro angelical, não vai ter mais cânticos. Lembra que a gente estava cantando agora há pouco, né? Esses cânticos maravilhosos que nos dão alegria e esperança. Nesse dia aqui, não tem mais esperança nenhuma. Deus está dizendo: eu me apresentei para você, você sabia quem eu era, eu fiz o bem para você, eu lhe conservei todos os dias da sua vida até agora, e você me ignorou. Muitos até disseram: Deus não existe não, isso é invenção humana, Deus é o ópio do homem. Imagina esse dia: oi? Eu não existo não? Isso não é para assustar você, isso é para alertar você. O Deus que você diz que ama, Ele existe, sabia? É porque tem cristão que não acredita que Deus existe, ou pelo menos vive como se Ele não existisse, porque vive como se fosse um monstro, apesar de se declarar cristão. Não haverá mais as 7 tochas. Lá no capítulo 4 tinha, representando o Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus é o único meio pelo qual Ele se comunica com o seu povo e o traz àqueles que são dele. Aqui não vai ter mais esperança de trazer ninguém, a não ser para o juízo. Não haverá mais relâmpagos e trovões. Aí você diz: ainda bem, eu não gosto de trovão. Não, querido, não vai ser bom não, vai ser ruim. Porque os trovões aqui eram avisos. Eram avisos. Todos os problemas pelos quais você passou e todos os problemas que você passa agora na sua vida são avisos. É Deus dizendo: ei, o mundo não é a sua casa é do meu lado. Essa vida que você está tendo não é sua morada eterna, sua morada eterna é comigo. Você precisa de mim, clame a mim, eu vou lhe ouvir, eu vou lhe atender, eu amo você, eu estou com você. São avisos. As doenças que você está tendo, as dificuldades que você está passando agora, é Deus dizendo: ei, eu estou aqui, é para mim que você tem que clamar. Só que agora aqui já não vai ter mais aviso. Também não vai ter mais pavimentação celestial que representava o caminho de volta a Deus, já não tem mais. Não vai ter mais mar de cristal representando a paz, não. Não vai ter mais anjos voando com brasa de fogo para selar o pecado da boca do homem, até porque não tem mais um cordeiro com aparência de que foi morto. Agora é o próprio leão quem julgará. Agora é Jesus Cristo, Rei de Deus e Messias de Deus, quem julgará. E como eu já falei, Ele julga a ofensa que você fez a Ele, como? Fazendo aos outros. Sempre que você vai para alguém e fere, você está ferindo a Ele. Não foi você que deu vida àquela pessoa, porque é que você tem o direito de tirar? Pena de morte é outra coisa, eu não estou falando disso. Eu estou falando de tratar com ódio, tratar com desdém, com fofoca, com mentira, prejudicar o outro. Sou cristão, mas odeio fulano. Eu não entendo esse cristão não. A gente tem raiva sim de pessoas corruptas e tudo, mas veja, por isso que tem esse julgamento aqui. É para ele lembrar: ei, a vingança não é sua, é minha. Sou eu que vou vingar isso que eles estão fazendo, não você. Porque se a gente for vingar realmente, a gente não... O máximo que a gente vai conseguir fazer é bater e matar. E Jesus disse: não tenham medo daqueles que ferem o seu corpo, matam sua carne, mas também não podem fazer nada depois disso. Temam antes aquele que pode fazer padecer tanto a alma como o corpo. É esse que você deve temer. E é esse que está dizendo: ó, a justiça é minha, certo? A vingança é minha. Vocês aí na terra vão lutar? Vão se opor? Vão protestar? Vão para as ruas? Vão acessar as urnas para votar? Mas não se preocupe que nenhum deles vai ficar impune. Um dia eles vão vir prestar contas. Não haverá mais voz de trombeta. No capítulo 4, essa voz dizia: sobe aqui. E ela mostrava a João o que ia acontecer. Agora essa voz não tem mais. A única voz que se ouve aqui é uma voz como espada de dois gumes, que diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci.
Não tem mais cântico, não tem mais som, talvez um som surdo do martelo de Cristo batendo. Julgado, condenado. Então, nós devemos sim nos posicionar contra toda a tirania, contra todos aqueles que fazem mal na sociedade, sim. Mas sabendo que a vingança não é nossa. Ainda no verso 11, ele diz: e aquele que está assentado no trono, ou e aquele que nele se assenta. Veja, aquele que nele se assenta. Deus não vai ser pego de surpresa por ninguém aqui. Ele está lá sentado, calmo, pleno. É você que vai ser pego de surpresa nesse dia aqui. Ele não. Ele já tem marcado os dias. Nós não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. Eu posso pressupor. Amanhã eu tenho material para preparar, tenho isso, aula para preparar, tenho não sei o que. Eu posso pressupor. Afirmar só amanhã. Ele não. Ele tem tudo aqui. E o texto continua e diz: de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A palavra grega aqui é euphigen, que quer dizer correr, fugir ou voar com velocidade, pressa e desespero. Olha só. É tentar escapar a qualquer custo de algo que você sabe que vai lhe destruir. Ele diz, né? Cuja presença fugiram terra e céu, mas não se achou lugar para eles. Paul Washer, respondendo uma pergunta sobre o julgamento, ele fala algo interessante. Ele diz assim: imagine você sendo levado para essa sala do julgamento. Você está lá imóvel, você não consegue se mexer, você não consegue voltar e correr, você está sendo levado para lá, e você vê a terra e o céu correndo na direção oposta, na maior velocidade e força possível que eles podem, gritando: fujam, fujam da ira do Cordeiro que está sentado no trono. Rios secam, montes derretem diante da sua presença. Só que você está indo justamente para o lugar de onde toda a criação foge e não consegue achar lugar. Porque Deus é Deus, ponto. O grande mal da sociedade, e que faz com que nós odiemos a Deus, é porque nós queremos controlá-lo. Nós queremos dizer para ele como ele deve agir, como ele deve fazer, como, quando, onde e porquê. Ele não pode. Só que você viu Nabucodonosor? Ninguém pode deter a sua mão. E ninguém pode perguntar para ele por que é que ele está fazendo isso. Porque ele faz o que ele quiser. Ninguém quer um Deus desse. Nenhum de nós. Terrível isso, né? Mas é verdade. Vasculha aí lá dentro do seu coração, ver se você quer esse Deus. É mais fácil um que eu posso chegar e ganhar na lábia. Esse Deus é bom. Agora um que vem e olha para mim e diz: argumente, vá. Aí você argumenta, ele faz: cara, você sabe que não é. Eu e você sabemos que não é. Ninguém quer um Deus desse, que consegue sondar nossos pensamentos. É muito fácil eu enganar minha esposa. Eu chegar para ela: Viviane, porque eu te amo e tal, e estou com um relacionamento fora. Deus, eu não consigo fazer isso. Eu posso estar aí no meio de vocês dizendo: eu te amo, Senhor, e ele dizendo: eu sei, e você sabe que não é. Só que o problema é que nós não vemos, nós não identificamos isso. Aqui existe essa identificação. Verso 12, João diz: eu vi os mortos. Deixa eu vir aqui para o texto completo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono, e então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Verso 12. Veja só, existem multidões de pessoas aqui, grandes e pequenos: Hitler, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Che Guevara, empresários corruptos, pastores pedófilos, pastores bandidos, corruptos. Tem todo tipo de gente aqui, grandes e pequenos, homens que marcaram a história. Olhe como é que João descreve. Por exemplo, se fosse a gente olhando: rapaz, pastor Jefferson é quem está ali, menino, está vendo aí o rei João olha e faz: vi os mortos, tus necrus. Isso é terrível. Eu vi os mortos. Algumas pessoas dizem:
Seria tão maravilhoso. Imagine, pastor Jefferson, nosso nome citado na Bíblia. Ai, que lindo, né? Tem lá Jesus, José, Maria, Pedro, Moisés. Tão bom seria eu ser citado na Bíblia. Ei, você acha que João está falando de quem aqui? Se a sua vida, se você não confia em Cristo, João está olhando e está vendo você aqui. Olha você aí na Bíblia. Viu que você aparece? Aparece. Não precisa dizer, ai, seria tão bom. Não, é você aqui. Se você não confia em Cristo, se você não confia em Deus, e se você não alicerça a sua fé nele, João está vendo você, ele está olhando nos seus olhos aqui. Mas olha só do que ele chama esses homens grandiosos. E os mortos? São vivos, vivos eternos, eles não vão ter fim. E os mortos? Foi isso que eu vi. É isso o que ele viu. Tous, necros, mortos. Simplesmente isso. Não tem atribuição, não tem patente, não tem nada aqui. Só mortos. E ainda no verso 12 diz que foram abertos livros, e também outro livro foi aberto, e foram julgados, cada um pelo que estava escrito. Olha que interessante. De novo, tudo o que você pensou, imagine se hoje é domingo passado, de domingo passado para cá, a gente conseguisse aí de forma miraculosa pegar todos os seus pensamentos pecaminosos: pornografia, prostituição, ódio contra o irmão, mentira, calúnia. Imagine se a gente conseguisse filtrar isso do seu cérebro e projetar aqui agora. Aí quando eu falasse, atenção, vai começar aqui primeiro por Sarinha aqui, que já está aqui, vamos Sarinha primeiro. Ia ter gente que ia sair daqui, nunca mais ia entrar por aqui. Só de domingo para cá. Inclusive eu. E é por isso que a gente tem joelho, né? Para dobrar e pedir perdão. Porque o que vem à mente, às vezes pega a gente distraído. A gente está tão bem, né? Está ali feliz em casa, lendo um livro de C.S. Lewis, feliz, e daqui a pouco vem aquele pensamento desgraçado. Você diz, da onde desgraça veio esse pensamento? Meu Deus, eu estava tão em paz, vem um negócio desse na minha cabeça. De uma cena horrível que você viu lá atrás, quando você era viciado em pornografia. De uma cena de um filme que você assistiu, de um livro, de algo que você sabe. De uma mensagem, uma foto que alguém lhe mostrou no WhatsApp. Aí você está lá em paz, achando que já está quase como Mahatma Gandhi, você tá, aí vem na sua cabeça. Aí você faz, meu Deus, como eu sou sujo. Nesses livros aqui, a parte ruim é que ele nunca vai ficar de posse da gente, para a gente ir lá apagar. Está tudo escrito lá bonitinho. Imagine, fulano, não, julga logo, senhor, vai, abre o tobogã aí para eu descer logo para o inferno. Não, tenha calma, a gente tem a eternidade toda. Vamos fazendo fila aí, calma. Nesse dia aqui. Agora olhe por quê, que interessante. Basicamente, Cristo e Deus se apresentam para o ser humano. O ser humano sabe quem eles são, sabe quem ele é, não tem dúvida. Se você for numa tribo mais afastada do mundo, aonde é até perigoso entrar, porque pode ser que sejam canibais, você vai ver uma certa organização em algum lugar que é considerado sagrado. Um pedaço de pau, de osso, que se você for botar o dedo, você morre. Pronto, você já sabe, alguma autoridade, alguma coisa ali. Porque eu não posso chegar ali, tem umas pedrinhas assim ao redor, ou seja, eu não posso nem passar essa pedra. Todo mundo tem a noção de autoridade. Não tem ser humano que não tenha. Ou ele, se ele não tiver, ele é acéfalo ou alguma coisa do tipo. Todo mundo tem essa noção. E nesse dia, quando os livros forem abertos, ninguém vai poder dizer isso é calúnia, isso é mentira, isso não, eu não fiz isso não. Porque você mesmo vai ser sua própria testemunha de acusação. Imagine, ele dizendo, deixa eu chamar aqui uma testemunha de acusação, entre aí entra você. Aí você faz, caramba, esse aí sabe mesmo, esse aí me conhece, agora vou me ferrar. Você mesmo vai ser sua testemunha de acusação. Verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Em 2 Samuel, capítulo 20, do verso 1 até o 26, eu não vou ler porque é muito extenso, está a história de um homem chamado Seba, filho de Bicre. Assim que Davi conseguiu vencer Absalão, os soldados Joabe venceram Absalão,
da revolta, esse homem se revolta contra Davi e foge para uma cidade chamada Abel de Bet-Maacá. Abel de Bet-Maacá. Ele se esconde lá e de repente chega Joabe com o exército de Davi e dá com ímpeto contra os muros e os portões da cidade. E aí aparece uma mulher sábia e diz: ei, por que vocês estão destruindo uma cidade que é fiel ao rei Davi? Aí ele diz: por causa de Seba, ele está aí dentro. Aí ela diz: não nos destrua, Senhor, nós o procuraremos e o traremos até você. Você conhece a história? Se você não conhece, leia 2 Samuel 20, é muito interessante esse texto. A cidade toda começa a procurar Seba. Ele está escondido ali, ele foi buscar guarida lá. A cidade toda começa a procurar, encontra ele e a cabeça dele é jogada por cima do muro. Cai lá, Joabe olha, é Seba mesmo, e vão embora e deixa a cidade intacta. O texto está dizendo: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia e foram julgados. Da mesma forma que Jonas foi regurgitado pelo grande peixe, quem estiver no inferno nesse dia, imagine, traga aí agora, convém a mim julgá-lo, traga agora. Imagine como Seba não ficou, imaginando, caramba, a cidade onde ele foi buscar guarida agora está procurando ele para entregar justamente aqueles dos quais ele estava fugindo. E nesse dia aqui do juízo, não vai ter STF, não vai ter mala de dinheiro, não vai ter ouro, não vai ter habeas corpus, não vai ter nada. Senhor, vamos adiar o julgamento para a 5ª instância. Não, é agora. Vocês vão prestar conta a mim agora. Não vai ter se esconder, você vai ser trazido. Isso nos dá esperança de continuar fazendo frente a esses que estão indo contra a democracia, indo contra a igreja, indo contra nossos princípios judaico-cristãos, morais, que querem que uma criança de 5 anos faça todo tipo de abominação. Nós continuaremos fazendo frente, porque se morrermos na guerra, nós poderemos dizer: combati o bom combate. O que é que parte das igrejas está fazendo? Sendo conivente. Essas alterações e atualizações vai fazer com que aconteça a mesma coisa que aconteceu na Europa. Hoje na Europa a gente tem algo que é chamado dead churches, ou igrejas mortas. As igrejas que foram o berço da reforma, hoje é museu, pub e hotel, bar. Morreram por causa de: vamos fazer só uma alteração, é só uma atualização doutrinal. Se o dia do Senhor não é importante, então aqui, gênero, deixe. Daqui a pouco, o que é pegar uma criança de 5 anos? Ela sabe o que ela quer. Começa assim, como essa declaração. E oremos para que essa convenção, que isso que eles querem propor a convenção, caia. Não vá para frente, porque se for para frente, pode anotar, vão ser dias terríveis. Podem anotar, vão ser dias terríveis. Porque qual vai ser o limite? Nenhum. Para proibir a Bíblia e nos tornar criminosos, teve um ministro aí que acusou-nos de sermos nazistas. Vocês ficaram sabendo? Ficou sabendo? Celso de Mello? Somos nazistas. Sabia dessa agora? Nazista, pastor. Por quê? Porque não concordamos com o que eles dizem. Qual é o limite para que a gente vá para a cadeia? Nenhum. Nenhum. Todos foram julgados segundo as suas obras. E aí vamos fazer uma pergunta aqui para cada um de nós, você não precisa responder. Filhos, vocês que estão aqui hoje, que são filhos e filhas, cada um foi julgado segundo as suas obras. Filhos, como é que vocês têm tratado o pai e a mãe de vocês? Com respeito? Com honra? Ou com gritaria? Ou peitando seu pai e sua mãe como se ele fosse um coleguinha seu? Pais, como é que vocês têm tratado os filhos de vocês? Provocando a ira deles? Ou corrigindo-os em amor? Maridos, como é que vocês têm tratado a esposa de vocês? Na igreja não quero saber como é que você trata a esposa de vocês aqui dentro. Como é que vocês Deus quer saber como é que você trata a esposa de vocês em sua casa.
Você tem tratado ela como se ela fosse um lixo, como se ela fosse uma prostituta? Porque muitos maridos tratam a esposa dessa forma? Ou você tem amado ela como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua vida por ela? Esposas, como é que você tem tratado o marido de vocês? Com reverência, como a igreja reverencia a Cristo? Ou como se ele fosse um pau mandado, que você diz a ele o que você quer e acabou? Pastores, como é que nós temos tratado o povo que Deus colocou na nossa mão para a gente amar, cuidar, aconselhar e dar a vida por eles? Povo, como é que vocês têm tratado os pastores que Deus tem colocado para abençoar a vida de vocês, através do ensino, do conselho, do cuidado? Como nós falamos aí há poucos estudos atrás, nós estamos aqui para aconselhar e sermos aconselhados, cuidar, sermos cuidados, amar e sermos amados. Empresário, funcionário, como é que você tem tratado os negócios que Deus colocou na sua mão para você administrar? De forma corrupta, afinal todo mundo faz isso? Ou você tem dado um testemunho autêntico de que você serve a Deus? Em resumo, suas obras denunciam que você é um corrupto ou que você é um fiel e verdadeiro cristão? Verso 14: então a morte e o além foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Gente, aqui é interessante, pontos que eu vou abordar. Para os verdadeiros cristãos essa é uma boa notícia, porque encerra uma fase e vai começar uma fase eterna de alegria. Para o outro lado é uma má notícia. Mas veja, nós todos aqui, todos que estão aqui dentro, nós todos, e você vai concordar comigo, porque eu também já defendi isso, e se brincar aqui agora, é que muitos vão começar eita, veja só se não vai virar uma chave aí. Muitos de nós, de vocês que estão aqui, nós sempre questionamos essa passagem do juízo, condenação, inferno, da seguinte forma: como é que eu vou ficar feliz no céu sabendo que minha mãe e meu filho não foi? Não é verdade? Não é verdade? A gente questiona isso. Como é que essa felicidade pode ser eterna? E realmente é uma pergunta séria, é uma pergunta sincera, é uma pergunta que vale a pena ser respondida, ser estudada, ser aprofundada. Eu fico me perguntando a Deus, como é que eu vou ser feliz se Melissa, meu Deus, que é o meu chuchu, eu vou e ela não vai, Viviane não vai? Como é que pode ser uma felicidade eterna? Agora olha que interessante, todo mundo aqui também já assistiu série ou filme, né? E na série, no filme, tem aquele personagem que ele aparece logo como herói, a gente ama logo ele de paixão, só que no decorrer da trama, ele começa a mostrar, não que era alguém bom que ficou mal, mas ele começa a mostrar quem ele sempre foi. Ele começa a mostrar as unhas, ele começa a mostrar que ele é o vilão, e um bom vilão, né? Porque o vilão, para ser bom, tem que ser mal, né? E aí a gente fica triste, a gente passa por uma fase de tristeza, porque diz, poxa rapaz, eu gostava do cara, eu pensei que ele ia ser herói, e agora eu estou vendo que ele é mau. Só que a gente se conforma com o fim dele, porque ele só colheu aquilo que ele plantou. Nesse dia aqui é a mesma coisa. As pessoas que estarão aqui nesse dia do julgamento não são pessoas inocentes que não querem ir para o inferno e Deus vai, não. E nós pensamos assim a vida toda, porque Hollywood nos ensinou assim, o cinema nos ensinou assim, a vida toda que a gente assistiu filmes aí de cristão, o inferno é retratado um lugar onde o diabo reina, ele fica lá num trono com o garfo lá, né, espetando o povo, e o povo, não, mãe, pai, tia, tio, meu amor, não quero ir para o inferno, Deus me deu uma segunda chance, eu me arrependo. Não é assim que a gente pensa? Só que isso é Hollywood, isso é hollywoodiano, isso é o cinema. E quando não é o cinema, ou é um pregador que realmente equivocou-se, cometeu um erro, ele não é um filho do diabo nem nada, ou é alguém que está escondendo a verdade, porque a única coisa que ele vê em você é seu dinheiro ou seu corpo. Essas pessoas aqui, elas serão julgadas e condenadas, não porque elas são inocentes, que iriam ir para o céu e Deus foi mal e condenou. Não, elas vão ser condenadas porque elas vão ser desmascaradas. Elas vão mostrar o que sempre foram. Naquele dia aqui, você vai ver seu pai, sua mãe, seu filho,
dizer palavras tão obscenas e tão hediondas que você nunca pensou que ouviria dele aqui na terra. E se ele pudesse tocar em você nesse dia, ele destruiria você como se você fosse um papel. Eu vou ver Melissa, que agora eu amo muito, e se ela não for, se ela for uma condenada, se ela pudesse colocar a mão em mim, ela me destruiria, porque ela odeia Deus e odeia aqueles que são de Deus. É esse tipo de gente que está diante do trono para ser julgado. Não são pessoas inocentes, não são bichinhos que erraram e Deus foi mau e não perdoou. São pessoas que agora você vai conhecer quem ela realmente foi. Deixa eu fazer uma pergunta: você acha que Hitler revelou aqui na terra quem ele realmente é em maldade? Não chegou nem aqui. Nesse dia ele vai mostrar quem ele realmente é. Ah, mas ele fez coisas horríveis. Fez, acredite, Deus ainda freou ele. Porque se Deus dissesse, vai, faz o que te quer, ele tinha destruído a terra toda. Como Nabucodonosor estava fazendo, como Gengis Khan estava fazendo, como Pol Pot fez no Camboja, como Fidel fez em Cuba. Se esses homens tivessem o poder de alcançar o mundo todo, eles teriam transformado o mundo todo naquilo. Como aconteceu na Venezuela. Ninguém é mau o suficiente que ainda você não possa conhecer. Aqui nesse dia, você vai ver pessoas que você conviveu, mostrar quem realmente são, não algo que se tornaram. E qual é a parte linda de ser cristão? É que todos nós éramos eles. Todos nós estávamos do mesmo lado, odiando a Deus, e se a gente pudesse pegar Deus com a nossa mão, nós o destruiríamos. Essa é a verdade que está no meu coração e no seu. Você não admite se você não quiser. Se nós pudéssemos colocar as mãos em Deus, nós teríamos destruído ele e o céu seria nosso. Mas aí Jesus vem, tira nosso coração de pedra, põe o nosso coração de carne e nos inclina a amá-lo. É diferente. É diferente. Por isso é que nós nos reunimos todo domingo, louvamos e agradecemos a Deus pela nossa vida, porque se fosse por nós mesmos, nós nunca procuraríamos a Deus, a não ser que fosse para destruir Ele. Por quê? Porque Ele é um Deus que faz o que Ele quer. Eu quero que Ele faça o que eu quero. Deus bom é aquele que me obedece. Essa é a máxima de hoje. Tanto que na maioria das igrejas, se você botar dinheiro no envelope, você pode botar Deus na parede. Se você tem irmãs orando pelo divórcio do pastor, porque ele está afim do pastor. Irmãos orando pelo divórcio do pastor, porque está afim da mulher do pastor. E eu não preciso nem ir longe, que aqui no bairro mesmo tem histórias que você conhece assim. Então nesse dia aqui, gente, você não vai ver inocentes não, você vai ver monstros que você nunca pensou que existiam. Algumas pessoas ficam pensando que o inimigo é só o inimigo islâmico do outro lado do mundo, mas às vezes o inimigo é o Zé do outro lado da cama. E você não sabe, você só vai saber nesse dia aqui. Aqui você vai dizer, poxa, caramba, Fábio, mas não era pastor? Dava aula tão calmo ali, tranquilo, brincava com a gente, menino, é como ele odeia a Deus. Eu não vou ser revelado como alguém que diz, meu Deus, não, socorro, não. Não vai ter ninguém no inferno. A Bíblia já deixou, pode procurar na Bíblia, eu desafio você, eu dou um ano. Ache na Bíblia, você não acha? Inferno não é lugar de arrependimento. Pelo contrário, essas pessoas que estarão lá continuarão odiando a Deus continuamente. Então não é alguém sendo condenado contra a vontade ou porque é inocente. É alguém que, estou aqui aí ele vem, abre o zíper e tira a casca e você diz, Fábio, aquele que viveu comigo décadas, é isso que vai acontecer aqui. Pessoas vão ser desmascaradas, reveladas. Algumas já dão aqui na terra, já o spoiler, né? Algumas aqui já mostram quem são e para que veio. Mas outras, principalmente essas que estão nos púlpitos e que têm levado multidões de pessoas a enriquecê-los, essas vão ser surpresa. Meu Deus, o pastor fulano, meu Deus, a irmã ciclana. Nesse dia vai ser desmascarado. E se você for um desses que odeia a Deus, aí escondidinho, você vai ser desmascarado aqui. Você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa e vai sentir um ódio desgraçado dele e vai querer destruí-lo. Porque esse é você. Só não apareceu ainda. Certo? Então esqueça o que Hollywood ensinou, porque isso aí foi Hollywood. Verso 15.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja como o texto acaba de forma abrupta. Por quê? Porque a partir daqui o capítulo 21 começa dizendo o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Gente, existe tanta esperança aqui que não tem palavras para você descrever. Imagine, a gente vai entrar num período de eternidade, 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 e nunca vamos ser afetados pelo pecado, afetados pelo desejo de mentir, afetados pelo desejo de trair, afetados pelo desejo de matar. Nada. É bom demais até para ser verdade, né? A diferença é que na Bíblia Deus diz: ei, gente, eu sei que é bom demais para ser verdade, mas acredita em mim, venha, venha. Aí a gente olha para ele e faz: não. O ser humaninho é assim. Deus faz: gente, veja, é verdade, eu não estou dando, não é pegadinha não, gente, é verdade, o meu amor por vocês é esse, eu dei meu filho, ele entregou a vida dele para que você não pague e não passe por esse julgamento, venha. Aí o homem ele faz: não, eu não quero, eu lhe odeio, eu lhe odeio. É simples assim, apesar de duro. Então essa esperança é única, e eu digo para você, querido, corra. Dá para você fugir, dá para você correr para um caminho de libertação. Qual? Aquele que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tem saída. Ela está aqui diante de você, os avisos estão aqui diante de você. Para muitos aqui, talvez esse seja o último aviso que você vai ouvir. Você não sabe se vai acordar amanhã. Então saia daqui pelo menos dizendo: não, ufa, eu confio no Criador, eu confio em Deus, eu confio no Eterno, eu confio nele. Porque se for pela sua força, você não vai chegar longe não. Mas Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. E isso tudo, apesar de ser terrível, é maravilhoso também, porque isso vai levar definitivamente ao fim, ao objetivo final da humanidade, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É para isso tudo que isso vai acontecer. Então, querido, você que ama a Deus, você que se considera salvo, um cristão, alguém que está se esforçando para ser uma pessoa melhor todos os dias, a chamada é: continue lutando, continue firme. Você não vai conseguir mudar o mundo, você vai conseguir, como Sal, interromper o apodrecimento dele, mas continue confiando em Cristo, porque aquele que pode fazer todas as coisas e que pode livrar você disso, não é você e o que você faz, é Ele e o que Ele já fez. Cabe a você confiar, entregar-se a Ele diariamente, todos os dias, em pequenos atos, em amar seu marido, sua esposa, seu filho, em amar o próximo, em ter paciência com aquele vizinho que você quer arrancar a cabeça, orar por ele. Ó, Deus, eu queria uma metralhadora para dar nele, mas converte ele, faz ele ficar uma pessoa melhor, me muda para eu ser uma pessoa melhor. Amém? Deus abençoe a sua igreja, no nome de Jesus.